Olá pessoas, sou eu de novo, o Heron da TGD Team Games Dub, e eu estou aqui para fazer a parte 2 do vídeo sobre como fazer o seu fanchar. Na primeira parte vimos a parte da aparência, poderes e transformações. Então agora vamos falar sobre a parte de história do seu personagem. Vai ser uma parte complicada, até mais complicada do que a criação do personagem. Então arrumem tempo para assistirem o vídeo e pensarem no seu fanchar. Então, vamos lá, pessoas. Traduzindo, a palavra prólogo seria a história que se passou sobre alguma coisa ou alguém. Por exemplo, no Sonic Adventure 2, o prólogo do Shadow era sua história sobre a Ark, a Maria e o Gerald, onde todo mundo sabe que o Shadow ele era a forma de vida suprema. Ele teve a sua história com o Black Doom, ele vivia na Ark com a Maria, todo mundo feliz, aí chegou a Gun e detonou todo mundo. Esse é o prólogo do Shadow, e essa foi a história que aconteceu com ele para ele ser desse jeito, ele ser considerado um personagem que é anti-herói, e as coisas que aconteceram com ele, as coisas ruins e boas que aconteceram com ele, levaram ele a ser daquela maneira. Então é muito importante criar um bom prólogo para o seu fanchar, porque vai ser aqui onde você vai criar a sua personalidade, como ele conseguiu, se ele tiver algum poder e outras coisas bem básicas. Vamos falar sobre alguns prólogos bem comuns que muita gente já usou, porém continuam sendo bem meio que originais, mas alguns têm os seus problemas e eu vou discutir um pouco sobre eles. Se o seu fanchar for um irmão perdido de outro fanchar, até que fica tudo bem enquanto o prólogo daquele fanchar for bom, mas quando o fanchar é irmão perdido de um personagem original, a coisa fica muito triste. Se for para ter um irmão perdido de personagem original, significa que o prólogo do personagem precisaria ter o seu fanchar, e não tem, porque a SEGA não vai colocar mesmo se você pagar umas 500 Dilmas para eles. Simplesmente não faz sentido, além de tantas pessoas usarem esse tipo de prólogo nos seus personagens. Mas enfim, acho que também conta aqueles clones criados em laboratório com o DNA do personagem, mas seria algo bem plágio. Mas o que irrita mesmo é quando o relacionamento do personagem e o fanchar são em nível mozão, entende? Quando o personagem original ama o fanchar, ou até eles são casados. Se for fazer algum contato com o seu fanchar, com algum personagem original, não coloque algo tão profundo assim. Poderia ser algo que passa batido e o personagem original não se lembra. Aí poderia ser válido para estar no prólogo. Recapitulando, sem essas coisas de irmão ou mozão perdido, ok? Não preciso dizer muita coisa, até que é uma boa ideia e tal, mas vou dizer uma coisa: Shadow é a forma de vida suprema, então ele é o trabalho finalizado do Gerald, então ele é superior aos outros. Talvez, né? Se for criar algum personagem desse gênero, ele seria algum protótipo da vida suprema. O que me irrita é que ele também deveria ter poderes do caos, igual o Biohazard. Ou Biolizard? O nome daquela merda de lagarto. Então, na série do Sonic não existe uma história assim, então ela é considerada original comparado aos outros tipos de história e prólogo que existem na história, porque também não existem pais no mundo do Sonic. Porém, é bem comum esse tipo de história. Seria bom se tivesse um motivo para o vilão ter matado o pai do seu fanchar e não te matou. Além de um motivo para essa idiotice, o mocinho sempre vence no fim, né? Apenas para acrescentar, é bem comum também histórias com o pai do herói ser o grande guerreiro e coisas assim. Vemos isso em tantos desenhos e animes que nem percebemos. Por exemplo, Naruto, One Piece, Fairy Tail, Dragon Ball Z, Fullmetal, enfim. É até um bom motivo para que o seu herói seja forte, mas é aí que você vai ter que trabalhar em cima do pai do personagem, e seria mais trabalho. Gostou da ideia? Enfim, basicamente terminamos o fanchar. Ele foi completado e tem a sua história de prólogo. Então, o que deveria acontecer seria a história, a aventura principal e o que aconteceu com ele, até chegar ao final da história principal e criar o epílogo. Heron, que é epílogo?
a tia da escola não ensinou, então vou dar uma aula de literatura. Epílogo é a história depois da história, ou seja, o que acontece depois que a história acaba. Não quero dizer nada sobre o epílogo. Esse momento é que você deve usar a sua cabeça e criar a sua história. Eu posso até ter dado uma ajudinha mínima com o prólogo, mas a história original e o epílogo são por sua conta. Tantas coisas que você pode usar e se inspirar. Leia alguns livros e coisas que você pode até não gostar. Muitas vezes elas podem arrumar uma boa história para você. Sempre aproveite as coisas que você tem à sua volta. Elas podem ser coisas incríveis se você olhar com os olhos certos. Muito bem, pessoal. Agora eu vou passar o comando para o Kainan e ele vai falar algumas coisas sobre a roleplay. Mais ou menos no final do vídeo eu vou voltar, vou falar algumas coisas e é isso aí. Vai lá, Kainan. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Kainan da TGD, amigo entre aspas do Aaron, né? Também conhecido como Miles no meu canal Miles Gamer Prowess. Se você quiser dar uma passada lá, o link vai estar na descrição. E hoje eu tô aqui para falar sobre o roleplay. Como o Aaron disse, é uma história que você faz junto com seus amigos. Então eu vou explicar uns problemas básicos que você pode evitar para não atrapalhar sua história, beleza? Ok, vamos nessa. Um exemplo bem comum que você assistiu no último vídeo. Já deve ter uma ideia do que acontece. Não é tão comum, mas é bem irritante. São em certas circunstâncias que você seria permitido controlar outros personagens. E essas circunstâncias são a permissão do dono. Lembre-se disso. Não é todo mundo que pode ficar no teclado todos os momentos para sempre. Quando alguém ficar ocupado, você deve esperar por ela. Desrespeitar ou profanar o personagem dos outros não faz uma RP legal. Uma boa RP deve ser mais do que isso. Algumas pessoas não conseguem enxergar isso. É melhor não colocar nada inapropriado ou nada do gênero. Mesmo se você não sabe e descobrir que seu fanchá fazia parte de um clã obscuro e não tinha nem ideia que existia e descobriu agora, aceite. Não é uma boa ideia interferir na história de alguém. Mas se aquela história ficar muito fantasiada e sem nexo nenhum, seria melhor você deixar como RP spin-off, que não altera nada no seu personagem. Apenas faça com que as pessoas entendam o que você digita. Respeite a ortografia e não use meios de encurtar as palavras como EVC, TBM, MLK, etc. Isso é um problema bastante comum quando durante a RP os personagens se separam. Muitos vão fazer uma coisa e os outros vão fazer outras coisas. Se isso acontecer, se encontre na história principal e deixe os outros personagens de história secundária fazerem a sua parte. Reveja a história e tenha certeza que seu personagem não está contradizendo nada. Algumas vezes é aquele personagem que é um babaca completo. Você pode dizer pro dono do personagem para ele parar com isso ou dar uma voadora de 2 pés nele. Imagine que tem uma RP com algum personagem que é irmão do Sonic e outra personagem da RP que é irmã do Sonic. E vocês vão pra mobs e encontram o Sonic e o Manic. 4 irmãos do Sonic foram encontrados nessa RP. Vou dar outro exemplo. Suponha que está tendo uma RP com a esposa do Shadow e a outra pessoa é namorada do Shadow. E outra diz que Shadow e Amy são um casal na história dele ou dela. E outro que diz que é a filha do Shadow com a Rouge. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha participação aqui no vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique em gostei. E dê uma olhada lá no meu canal. Se vocês puderem, se inscrevam lá também. Curtam os meus vídeos e tal. Então, galera, é isso. Eu vou estar passando o controle aqui pro Aaron, beleza? E até mais. Últimos avisos! E foi isso daí, pessoal. Essa foi a parte 2 do tutorial de como criar o seu fanchar. E a gente finalmente terminou o nosso fanchar. Demorou um tempinho para eu fazer o vídeo, mas espero que vocês não tenham ficado estressados pela demora. Eu vou agradecer o Kainan por ele ter me dado essa força, ele ter me ajudado a falar mais sobre a roleplay. Então valeu aí, Kainan. Acessem o canal dele, é bem legal. Ele faz umas gameplays, na verdade, e os vídeos dele são muito hilários, é muito bom e recomendo para vocês dar uma olhada lá. Bem, eu vou fazer uma parte 3.
E essa parte 3 vai ser bem diferente, não vai ser meio que um tutorial. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meus fanchars. Eu já fiz umas aqui e eu tô passando agora pra vocês darem uma olhada. E eu tô mostrando agora alguns que eu desenhei faz um pouco tempo. E eles são horríveis, eu sei que eles são horríveis, mas não precisa me xingar. Por mim, eu só faço esses fanchars por diversão. Eu não sou muito detalhista no meu fanchar, mas pelo menos eu fico feliz com a minha arte. Espero que vocês também fiquem felizes com a arte de vocês. Demorou um tempinho, na verdade bem muito tempo. Eu desenho desde quando eu me lembro. E eu ainda não desenho bem. Enfim, a parte 3 vai ser essa. Eu vou mostrar pra vocês como eu desenho. Eu vou usar a minha câmera. Eu vou desenhar o fanchar. Eu vou criar algum fanchar. Eu acho que ele não vai ter nada relacionado com a história do meu fanchar, mas eu vou desenhar. Vou passar pro computador e vou mostrar pra vocês como é que eu faço e como é que eu concluo meus fanchars. Beleza, pessoal? Esse é o final do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Como disse o Kainan, se você não gostou do vídeo, clique em gostei do mesmo jeito pra ajudar a gente. Se você gostou do vídeo e ele te ajudou, se inscreve no canal da TGD. E beleza, pessoal? Eu vejo vocês na parte 3 ou não. Valeu, pessoal. Falou!